Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre a Covid-19, a pandemia que nos aflige todos os dias neste momento de 2020 e trazendo dados estatísticos, falando agora sobre uma pesquisa recém-publicada que mostra que os dados podem ser 12 vezes maiores do que os oficiais em questão de quantidade de pessoas infectadas. Um estudo foi realizado em 6 distritos da cidade de São Paulo, feito por epidemiologistas, o Laboratório Fleury e o IBOP, e encontrou cerca de 5% dos moradores com anticorpos para o novo coronavírus. Esses dados foram publicados pela revista Piauí e eu trouxe mais algumas informações também publicadas pelo Estado de São Paulo, pelo portal UOL, e nós vamos mostrar um pouquinho mais em detalhes essa pesquisa. Essa pesquisa teve por objetivo medir o alcance da infecção pelo coronavírus na cidade de São Paulo e mostra resultados preocupantes. Nos 6 distritos em que ela foi aplicada, 5,2% dos moradores pesquisados já tiveram contato com o vírus. Projetando essa amostra para a população desses distritos, 18 mil, quase 300 pessoas já estavam infectadas quando a pesquisa foi realizada. Isso é 12 vezes o total de casos registrados pela Vigilância Epidemiológica na mesma data, que era de apenas 1.535 pessoas para esses distritos. Então, essa amostragem permite a inferência, por meio da estatística, que 18 mil pessoas já tinham tido contato com o vírus e a grande maioria delas assintomáticas. A estimativa, então, sugere que 91,6% dos infectados não chegam a entrar nos números oficiais. E esse estudo foi realizado nos 6 distritos, escolhidos por apresentarem as maiores taxas de casos e de mortes por Covid-19 por 100 mil habitantes. Entre todos os distritos do município de São Paulo, foram escolhidos esses 6 distritos por terem as maiores taxas de casos e também as maiores taxas de mortes por cada 100 mil habitantes. As análises foram feitas nos bairros ou nos distritos da Bela Vista, Jardim Paulista, Morumbi, Pari, Belém e Água Rasa. Para realizar esses testes, os pesquisadores coletaram uma amostra de sangue venoso de 520 pessoas maiores de 18 anos. Vale destacar que as áreas escolhidas têm perfis socioeconômicos bastante diferentes. Os distritos de Morumbi, Bela Vista e Jardim Paulista foram escolhidos por apresentarem mais casos em relação à população dos mesmos. Já os distritos do Pari, Belém e Água Rasa, áreas de maior vulnerabilidade social, foram escolhidos por apresentarem as maiores taxas de mortalidade em relação à população. A pesquisa de soroprevalência investigou a existência de anticorpos para o novo coronavírus, causador da Covid, produzidos dias depois da infecção. As amostras foram coletadas entre 4 e 12 de maio em domicílios escolhidos aleatoriamente. O estudo foi conduzido pela USP, pela Unifesp, com o apoio do Instituto Semeia, do Laboratório Fleury e do IBOP. Mesmo preliminares, os resultados dele alertam sobre a gravidade do problema da subnotificação no nosso país. O Brasil é um dos países que menos testa em todo o mundo, aproximadamente 3.400 testes por milhão de habitantes. E esse déficit dificulta a adoção de estratégias de contenção da Covid-19. O teste identifica a presença de anticorpos também em pessoas assintomáticas, que não foram testadas antes e não chegam sequer a entrar na contagem defasada de casos confirmados ou suspeitos, mantida pela estatística oficial. O problema é que esses portadores assintomáticos também ajudam a espalhar a doença por até 14 dias. A única forma de diminuir a transmissão é o isolamento social. Nessa tabela, mostramos que a partir do momento de um contágio, que está sempre aqui na data zero, no dia zero,
as pessoas sem sintomas, elas vão ter um período de contágio de 14 dias. Então, durante esse período em que elas não sabem que tem o vírus, elas estarão transmitindo esse vírus para os seus familiares, para as pessoas com quem ela convive, no trabalho, na escola, no transporte, em todos os lugares onde ela estiver. Por isso, o isolamento social é a única arma que nós temos. Se nós não conhecemos a nossa população em relação à quantidade de pessoas que têm o vírus, que já tiveram, passaram pela doença sem sintomas, mas durante um período elas estão transmitindo, nós não podemos correr riscos maiores do que já estamos correndo. Estudos com testes sorológicos são importantes porque ajudam a avaliar se uma determinada população está próxima ou distante da chamada imunidade de rebanho, momento em que o vírus passa a ter poucas rotas de contágio, pois a maioria das pessoas já terá anticorpos por já ter sido contaminada. Com isso, as autoridades podem planejar com mais precisão as estratégias de flexibilização das medidas restritivas. Na Espanha, após a passagem da primeira onda, e em meio a 90 dias de isolamento social seguido à risca pela população, uma pesquisa mostra que apenas 5% da população foi contaminada. Ou seja, 95% da população ainda é suscetível. E nós acompanhamos todo o drama para o sistema de saúde da Espanha, para os sistemas funerários, enfim, todo o drama que nós acompanhamos. Na França, nós acompanhamos os mesmos problemas, são apenas 4,4% de contaminados por meio de pesquisas por amostragem. Então, a imunidade de rebanho, que deve ser atingida entre 70% e 90% da população, ainda está muito longe de acontecer. Mas esses países nos mostram, os exemplos desses países nos mostram que é possível começar a retomar as atividades depois de passar pelo pico. Mas não adianta a gente fingir que está passando pelo pico em isolamento se menos de 50% da população de uma cidade como São Paulo, o principal foco, o epicentro do coronavírus no Brasil, se essa cidade tem menos de 50% da população em casa. Não adianta fingirmos que estamos fazendo isolamento, porque os nossos números estão cada vez piores. E a prova disso nós vamos ver daqui a pouco. Por isso, é imprescindível manter e reforçar o isolamento social. Os pesquisadores relataram problemas na abordagem dos moradores. Alguns deles se recusaram a receber as equipes. Quando não eram os moradores, eram os porteiros dos edifícios. Os pesquisadores alertam que a circulação de boatos e fake news prejudicam a ação das equipes. Hoje saiu que equipes que coletam testes para pesquisa nacional sobre coronavírus são detidas e agredidas. Em cidades de norte a sul, o material foi destruído e as equipes tiveram que fugir dessas cidades. Enquanto isso, o Brasil passa a Itália e a Espanha em casos de Covid e tem mais de 15 mil mortes. Foram registrados 816 novos óbitos nas últimas 24 horas e as mortes pelo coronavírus no estado de São Paulo chegam a 4.688 e já superam o número de mortos na China. Os pesquisadores que sofreram as agressões citadas há pouco fazem parte de uma pesquisa mais ampla, em 133 cidades de todo o país. Com previsão inicial de 33 e 250 mil testes, só hoje foram destruídos cerca de 800 testes com esses ataques. Essa pesquisa é financiada pelo Ministério da Saúde, foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e conta com a participação da USP, da Universidade Federal de São Paulo, da UERJ, da FGV, entre outras, e a coleta é operacionalizada pelo IBOP. Não é uma pesquisa qualquer, não é uma pesquisa partidária, não é uma pesquisa que deva ter esse tipo de tratamento. Por isso, fique em casa, colabore, faça a sua parte.